Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Hoje estaremos falando sobre a população brasileira. Historicamente, para você entender em ordem cronológica. Bom, colonização no Brasil. Os portugueses chegaram aqui em 1500 e aqui estavam os indígenas, com mais de 100 etnias diferentes. Só os índios em si já promoviam uma grande diversidade cultural. Os portugueses foram mudando isso. Os portugueses impuseram uma organização social diferente da que os índios estavam acostumados. Eles começaram a impor a sua crença, por exemplo, o catolicismo, hábitos alimentares diferentes e uma organização social bem distinta, impondo o trabalho forçado aos indígenas, e isso foi gerando uma diminuição para muitos índios, não só a morte de muitos, mas também foi gerando o afastamento das suas culturas, se integrando a um novo tipo de cultura praticada pelos portugueses por imposição. Isso é uma nomenclatura chamada de etnocídio, ou seja, acabando com a etnia própria dos índios. Alguns tinham resistência e outros conseguiam ir se alinhando sem muita rivalidade. Diferente lá dos Estados Unidos, que o colonizador inglês foi dizimando os índios em muito maior escala do que aqui no Brasil. Os índios, muitos foram escravizados para as frentes de trabalho da extração inicial do pau-brasil, posteriormente a extração de açúcar, depois ouro e pedras preciosas, e associando-se aos índios, a gente vai ver mais à frente, a questão também da escravidão dos africanos. Os direitos indígenas. Em 1910, foi criado o Serviço de Proteção aos Índios, SPI, que foi substituído pela FUNAI, Fundação Nacional do Índio, em 1967. E em 1973, houve a promulgação do Estatuto do Índio. E um pouco mais à frente, a grande lei federal, a Constituição de 1988, garantindo o direito de manter os costumes, tradições e os direitos até da própria terra dos índios. Em aulas anteriores, a gente verificou que, infelizmente, isso não vem sendo praticado de forma como está na lei. Muitos índios estão tendo conflitos nas suas invasões de terras por mineradores, tráfico de madeira ilegal. Grandes fazendeiros estão tomando as terras de índios e botando a Amazônia abaixo para promover a agricultura na região. O problema é que, além dos índios perderem suas terras e muitas vezes suas vidas, a Amazônia está indo abaixo. Isso é um problema. Hoje, o IBGE, com os seus censos, cataloga cerca de 897 mil, quase 1 milhão de índios na autodeclaração. Isso em 2010. Assim como a questão da etnia negra também, para o censo do IBGE, é uma autodeclaração. Então vamos lá. Muitos estão se autodeclarando indígenas porque eles estão promovendo um retorno à valorização da cultura indígena, assim como nós também devemos valorizar a cultura negra, ok? Isso se chama etnogênese ou reetnização. Indígenas passam a reassumir e recriar suas tradições. Para isso, precisamos ter uma política de valorização desses povos. Ok? Bom. Ainda existem índios, tribos indígenas isolados, mas
existem também outros índios que já vivem de renda através de atividades como criação de gado, né? Cultivam alimentos, eles mesmos viram agricultores, recebem turistas, vendem artesanato. Muitos índios, aqui você vê um cineasta indígena que estudou, né? E está praticando uma atividade remunerada. Agora, sobre a questão dos povos africanos escravizados. Bom, entre os séculos 16 e 17, foram trazidos à força para o Brasil, inicialmente na ocupação onde os portugueses chegaram, lá no Nordeste, especificamente Salvador e Recife. E, em suma, eram basicamente angolanos e nigerianos. Bom, isso mais à frente, entre os séculos 18 e 19, posteriormente já com a questão do Rio de Janeiro sendo ocupado como capital política do Brasil colônia, e posterior do Brasil República, só mudou isso em 1960 com a criação de Brasília, né? Nós passamos a ter os escravos trazidos não mais para o Nordeste, mas especificamente para o Rio de Janeiro, e em suma os escravos trazidos da área que é atualmente chamada de Moçambique. Esses escravos, eles trabalharam nas frentes de açúcar, né, café, criação de gado. Também praticaram atividades domésticas, transporte de pessoas. Aqui você vê escravos praticando atividades na recente urbanização brasileira, no calçamento de ruas. E houve, assim como nos índios, também houve a resistência por parte dos africanos. Nós tivemos várias revoltas e fugas, onde, por exemplo, os que conseguiam fugir, muitos davam origem aos povos quilombolas, que iam fugir, se refugiar em regiões longínquas, nas matas. E, finalmente, a Lei Áurea surgiu em 1888. O Brasil demorou demais no mundo, né, para abolir de fato a escravidão, e a gente hoje tem reflexos nessa situação, infelizmente, com a questão do racismo, que já deveria não mais existir, mas infelizmente algumas pessoas insistem nessa prática que devemos abolir, chamada de racismo. Bom, os africanos foram grandes responsáveis na questão da cultura do país, comidas, palavras, religiões, ritmos. A imigração livre. Bom, já que nós chegamos no fim da escravidão, os imigrantes vindos por conta própria começaram a chegar no Brasil pós segunda metade do século XIX. A gente viu inicialmente os imigrantes europeus, né, por demanda por mão de obra grande, especialmente mão de obra pelos cafezais aqui no Brasil. Posteriormente, os japoneses, especificamente no século XX, os japoneses vieram especificamente para São Paulo, a sua maioria, e os europeus, portugueses, italianos, alemães, poloneses, se instalaram no sul do país. Lembrando que nesta fase aqui, o Brasil já não é mais colônia, o Brasil já é uma república, e essa demanda de imigração livre de europeus no sul do país e japoneses especificamente em São Paulo, demanda por trabalho inicialmente pelos cafezais. O café era o grande carro-chefe do Brasil República. Isso foi sendo construído no Brasil já República. Ok? Bom, então o Brasil no século XX foi vendo o seu desenvolvimento industrial. A partir do final da Primeira Guerra Mundial, São Paulo, inicialmente,
começou a ter imigrantes vindos para partirem para essa frente desta desenvoltura industrial e abriram seus próprios negócios. Com a lei de cotas de imigração, estabelecida a partir de 1930, com Getúlio Vargas, e a crise econômica mundial de 1929, ou seja, a partir da década de 30, houve uma redução muito intensa da vinda desses imigrantes ao Brasil. Nos dias atuais, a gente tem uma menor escala de imigrantes, pois hoje em dia a imigração mundial ela é muito mais de países pobres, subdesenvolvidos ou emergentes, para países ricos, em busca de melhores condições de vida. A gente relaciona todos esses fatores estudados na formação da etnia brasileira e suas migrações, a gente vai relacionar isso com os indicadores da população brasileira. Vamos lá. Em 1960, o Brasil tinha 70 milhões de habitantes. Em 2018, esse número saltou para 208 milhões. Hoje, nós somos praticamente 210 milhões de habitantes. Bom, isso se chama o crescimento natural, também chamado de crescimento vegetativo, onde a gente vê a diferença entre o número de nascimentos e o número de mortes, geradas pela diferença entre as taxas de natalidade, ou seja, quanto que se nasce durante um ano, e a taxa de mortalidade, ou seja, quantos brasileiros morreram em um ano. Ok. E a gente mede isso através de recenseamentos, ou seja, por coleta de dados populacionais. Quem faz isso? O IBGE. E o IBGE foi criado em 1936 para esse objetivo. E desde 1940, de 10 em 10 anos, ele vem promovendo censos demográficos. Então a gente vê aqui o crescimento da população brasileira. Veja só, 1872, nós éramos apenas um pouco menos de 10 milhões. Até a gente evoluir na projeção. Aqui, 2020 entra como projeção, porque isso aqui é baseando-se no censo demográfico feito em 2010 pelo IBGE. Então nós temos uma projeção aqui para 2020, onde nós já estamos, de 219 milhões de habitantes. Essa projeção, ela não teve esse crescimento estimado. O crescimento diminuiu um pouco. Hoje nós somos 210 e não 219. Agora, por que esse ritmo de crescimento populacional da população brasileira tem diminuído? Vamos ver isso a seguir. Então veja só. Em 372 anos, ou seja, entre 1500 e 1872, a gente viu uma população brasileira chegando a pouco menos de 10 milhões de habitantes. Isso demorou quase 400 anos, mas em apenas 138 anos, nós alcançamos 190 milhões de brasileiros, ou seja, de 1872 a 2010. O salto foi muito intenso. Vamos ver o que aconteceu. Bom, inicialmente, o Brasil, colônia, nesses 372 anos iniciais de análise, nós temos um número de portugueses chegando ao Brasil pequeno, né? Muitos africanos que chegaram escravizados no Brasil morreram por condições de vida precárias. A população indígena também foi drasticamente reduzida nesses 372 anos de análise. Por isso, a gente verifica apenas um pouco menos de 10 milhões de habitantes neste período. A questão posterior a este período, os imigrantes livres no Brasil
que passaram a vir no final do século XIX e século XX, posterior a esta data, 1872, ou seja, analisando os 138 anos posteriores aos iniciais 372, e inicialmente os imigrantes livres no Brasil, sem escravidão, tiveram um impacto de um rápido crescimento populacional. Porém, hoje em dia, esta imigração, esta chegada de imigrantes não se vê mais desta maneira. Muito pelo contrário, que eu já disse. Hoje a imigração mundial ela é muito mais tida de países pobres, de regiões mais pobres, para regiões mais ricas, à procura de melhores condições de vida. E o Brasil é um país subdesenvolvido. Queda na taxa de mortalidade antes de cair a natalidade. No futuro a gente vai ver isso nessa aula ainda. A gente teve inicialmente a queda da mortalidade. Mas o que aconteceu para ter a queda da mortalidade? Vamos lá. Até o final do século XIX, pessoas viviam muito menos tempo. Ou seja, nós tínhamos um mínimo acesso a medicamentos. As pessoas morriam com infecções simples, não tinha antibióticos, não tinha remédios analgésicos, antitérmicos. E isso foi mudando com a vinda de vacinas, né? A vinda de novos medicamentos, a vinda de melhorias de higiene, saúde, como, por exemplo, água e esgoto. Essa foi a chamada Revolução Médico-Sanitária. Então, isso entre 1940, já século XX, a 1980, a gente teve um rápido crescimento demográfico, mas isso tudo à primeira vista pelo fato de se ter uma queda acentuada na taxa de mortalidade, por causa dessas melhorias médico-sanitárias, como eu havia dito. Ou seja, melhorou a saúde, a higiene, o saneamento básico, água e esgoto, novos medicamentos, a alimentação melhorou. Entre 1940 e 1980, foi fato, caiu a mortalidade. Mas, nesse interstício, a partir de 1970, ao final do século XX, a gente começou a ver também, não só caiu a mortalidade, mas a gente também viu a nossa taxa de natalidade caindo também. Então a gente começou também a verificar queda acentuada das taxas de natalidade. Ou seja, a população desde então, no final do século XX, passou a ter um ritmo de crescimento populacional mais lento. Ou seja, veja só, um fator primordial neste processo, a questão da urbanização. As pessoas começaram a viver mais nas cidades do que no campo, especialmente na segunda metade do século XX e hoje, então, muito mais. Viver em cidades, inicialmente, já nos acomete a maior custo. Com certeza, você acaba tendo um custo muito maior de educação, saúde, moradia, transporte, entre tantos outros índices, fatores de consumo que a gente necessita numa cidade. Então, isto está fazendo, desde o final do século XX e hoje mais intensamente, isso está fazendo com que as pessoas passem a pensar: poxa, preciso ter menos filhos. E não é difícil hoje em dia a gente achar pessoas que estão decidindo sequer ter filhos. Ok? Então, vamos lá. Veja só, a gente vê aqui população rural verde, população urbana laranja. Então, veja bem, a gente vê aqui em 1940, a população rural era maior. Isso foi sendo levado até 1960. A população rural ainda era maior que a urbana. Isso foi mudando a partir dos anos 70. Vendo então, em 2010, e hoje ainda maior,
Censo Demográfico de 2010 catalogou uma quantidade muito maior de população urbana do que de população rural. 160 milhões e quase 30 milhões rural. 160 milhões urbana. Então hoje nós temos uma concentração urbana populacional muito intensa. E isso, de cara, foi o principal fator que fez a queda acentuada da natalidade ocorrer. Mas existem outros fatores também que impuseram isso. A diminuição das taxas de natalidade, não só pela questão da urbanização, ela também vem ocorrendo pelo fato das mulheres começarem, desde os anos 70, década de 70 aos dias de hoje, cada vez mais mulheres foram ingressando no mercado de trabalho. Com isso, elas foram priorizando a carreira profissional. Decididamente foram tendo menos filhos. E hoje a gente vê mulheres que pensam se querem ter filhos. Isso é uma decisão. E esta decisão vem influenciando na queda da natalidade. Ok? Bom, outro fator, o acesso à informação. As pessoas passam a estudar mais, passam a estar mais informadas. Poxa, eu vou planejar a minha família, minha profissão, estudar primeiro, para depois formar uma família. Tudo isso é um planejamento familiar, tudo isso é acesso à informação, tudo isso é acesso à educação. E aí, anticoncepcionais foram, a partir da década de 60, né, com a criação destes, eles foram sendo incorporados à vida das pessoas, e aí as pessoas, incorporando isso, a questão do conhecimento, o estudo, foram promovendo uma maior qualidade financeira, tendo menos filhos, porque ter filhos, de fato, todo mundo sabe que ter filhos, de fato, é um grande custo. E aí as pessoas foram diminuindo o custo de vida, especificamente tendo menos filhos. E hoje está cada vez mais assim. E isso promove o quê? Um processo de envelhecimento populacional, que nós vamos ver ainda nesta aula. Então vamos lá. Em 2015, 85% da população brasileira vive nas cidades. Incrível! Ou seja, apenas 15% da população vive no campo. Isso, com certeza, influencia no planejamento familiar, o que eu já expliquei. Vamos falar um pouco sobre índices de qualidade de vida, que são estudados no Índice de Desenvolvimento Humano, IDH. Vamos falar isso um pouquinho também mais à frente nesta aula. Vamos lá. 2 indicadores muito importantes para a gente verificar a qualidade de vida de uma população no seu IDH. A expectativa de vida e a mortalidade infantil. Bom, veja só, o que é a expectativa de vida? Quanto maior o número de pessoas que conseguem sobreviver com uma idade mais elevada possível. Ou seja, quanto maior o número de pessoas, por exemplo, que conseguem chegar à fase idosa. Maior número de idosos, consequentemente, gera um número maior, uma maior expectativa de vida. Uma menor mortalidade infantil também vai gerar índices de saúde melhores, porque a gente vai revelar uma melhor qualidade no atendimento hospitalar. E aí, a expectativa de vida maior, uma nação que consegue promover uma sobrevivência maior de número de idosos, que, ou seja, os idosos, expectativa de vida, e as crianças, mortalidade infantil, são 2 pontas na população, 2 extremos na população, que revelam uma maior carência na saúde, uma maior deficiência. Os idosos são muito deficientes na saúde e as criancinhas recém-nascidas também. Qualquer problema no índice de saúde vai fazer com que criancinhas morram e que pessoas mais velhas morram. Opa, então quer dizer que um índice de expectativa de vida maior e uma mortalidade de vida menor faz com que a gente acabe tendo uma melhor qualidade no indicador super importante, o índice de saúde de uma população.
ok? Então isso também tem a ver com as condições socioeconômicas. Quanto melhores são as condições socioeconômicas, melhores também vão ter os índices populacionais. A pessoa consegue se alimentar melhor, a pessoa ganha melhor, mora melhor, e aí isso também reflete na qualidade de vida de uma população. Então vamos lá. Aqui você verifica que a taxa de mortalidade infantil vem sistematicamente caindo entre 1940 e 2016 no Brasil. Ela ainda permanece elevada quando comparada a países mais ricos, porque os países mais ricos têm justamente condições socioeconômicas melhores e têm índices de saúde, hospitais, renda, alimentação melhores do que Brasil, país subdesenvolvido. Nós estamos melhorando, mas não chegamos ainda aos níveis de países desenvolvidos. Ok? Bom, isso tudo a gente vai entender melhor entrando agora no tema pirâmides etárias. A gente consegue ver o número de habitantes por faixas etárias e por sexo. Bom, e a gente consegue tirar conclusões sobre as taxas de natalidade, expectativa de vida de uma população, que são muito importantes. Veja só, uma pirâmide triangular, ela revela que a base de um triângulo é muito grande, né? E que o topo de um triângulo, ele acaba sendo muito menor do que a base. Ou seja, o topo é onde tem os idosos. E a pirâmide é onde nasce a base, 0 ano de idade, nasce. Quanto mais vai passando os anos, mais vai subindo, avançando até o topo. Um topo muito pequeno vai gerar um entendimento de um número de idosos muito reduzido. Uma base muito larga vai gerar um entendimento de um número de nascimentos muito elevado, uma taxa de natalidade muito elevada. Isso é critério, isso é um aspecto de países subdesenvolvidos, ok? Então vamos lá. Quanto menor for a diferença entre a base e o trecho do meio, onde é a população adulta, a gente vai ter um envelhecimento da população, ou seja, essa base do triângulo ela vai diminuindo, vai deixando de assumir uma forma triangular e vai se alongando a pirâmide, revelando uma menor quantidade de crianças, uma maior quantidade de adultos e uma quantidade maior lá em cima no topo de idosos. Isso é um fator de envelhecimento populacional, onde um país ele vai aumentando a sua qualidade de vida, vai aumentando, vai melhorando os seus índices socioeconômicos. Então isso são similares, esses tipos de pirâmides são similares a países desenvolvidos, tá? Ok, de maneira geral, altas taxas de natalidade e baixas expectativas de vida geram pirâmides com aspecto triangular, o que eu já expliquei. E agora nós vamos ver, depois dessa explicação, aqui a questão de duas pirâmides, uma em 2015, de um país pobre, Tanzânia, veja só, base larga, muitos nascimentos, e topo estreito, uma expectativa de vida muito reduzida, poucos idosos e uma taxa de natalidade muito elevada. Olha aqui, hoje uma pirâmide etária de um país mais pobre. Olha aqui o Japão, país desenvolvido. Olha a pirâmide etária, deixa de ser similar a um triângulo e passa a ser uma pirâmide alongada, o que eu já expliquei. Então veja bem, esta pirâmide alongada, ela passa a ter o seguinte, o topo muito mais largo, tá? Revelando uma quantidade muito maior de idosos e aqui a base bem mais estreita, revelando uma natalidade muito menor. Isso aqui coroa,
né, simboliza tudo que eu já expliquei um pouquinho antes. Aí nós vamos ver a questão específica do Brasil. Olha aqui a pirâmide etária do Brasil, em 1980. Era similar à pirâmide etária de um país hoje muito pobre. Olha como é que o Brasil mudou. Como é que o número de nascimentos, a taxa de natalidade diminuiu no Brasil. Olha aqui como é que a base da pirâmide etária hoje no Brasil. Hoje a gente falando em 2010, né? Porque o último censo, grande censo demográfico do Brasil, realizado em 2010, revelou uma pirâmide assim. Mas em 2020, e a tendência 2030, 2040, é a base ainda ficar mais estreita, é esse topo ficar mais largo, e aqui, ó, a transferência de jovens adultos virarem adultos mais envelhecidos e até ao nível dos idosos aqui aumentar. Então, aos poucos, a tendência desta pirâmide etária aqui do Brasil em 2010 é ir chegando daqui a 20, 30, 40 anos a patamares atuais de países ricos como o Japão. Aqui, ó, uma pirâmide etária mais alongada, uma natalidade muito menor e uma quantidade de idosos muito maior. Ok? Então vamos lá. Então o Brasil verifica uma diminuição da taxa de natalidade com o estreitamento da sua base e um aumento da expectativa de vida com um alargamento do topo, tá? E predomínio da população adulta e posteriormente população idosa. Tá? Ok. Bom, isso tudo é analisado através do IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, criado pela Organização das Nações Unidas em 1990, que mede o grau de desenvolvimento de um país através da saúde, como, por exemplo, eu expliquei a questão da mortalidade infantil, a questão da expectativa de vida, né? A questão dos índices de educação, aí é quantitativo de parcelas populacionais da população que tem o ensino médio completo, fundamental completo, superior completo, ou o número de analfabetos também, e a questão da renda per capita por pessoa, a renda salarial de uma população, em média. Infelizmente, o Brasil tem grandes desigualdades sociais, socioeconômicas atualmente, né? De modo geral, as condições de vida melhoraram muito, mas o Brasil, tendo uma condição de subdesenvolvimento, não tendo uma saúde de qualidade, como nos países ricos, uma renda ainda é muito baixa, longe dos países ricos. A educação do Brasil tem muito que avançar ainda. E, pior, em determinados tipos, determinadas etnias, né, na população, a gente vai ver que, se a gente observar os rendimentos familiares por cor ou raça, né, etnia, a gente verifica o seguinte: em 2005, a população branca no Brasil, né, ela tinha 10% mais pobres, ela tinha 25%, e a população preta ou parda, termo do IBGE, 74%. Bom, e aí nós temos 1% mais rico, olha só a quantidade de brancos. 1% mais rico, 11% apenas em 2005 de pardos ou pretos. Agora veja bem, em 2015 a gente verifica a parcela dos 10% mais pobres, ou seja, passaram-se 10 anos. E praticamente nada mudou para a população negra. Pouca coisa evoluiu em 10 anos, revelando que os negros, pretos e pardos, segundo o IBGE,
ainda possuem uma discriminação muito forte na questão da renda. Bom, verificando isso, a questão do ensino, renda, agora educação. Ensino superior, por cor, raça e sexo. A questão feminina também aí. Veja bem, a gente tem em 2005 azul e em 2015 laranja. A gente verifica que o número de pessoas de 2005 para 2015 com acesso a nível superior aumentou. Mas vamos verificar isso em questão de sexo e etnia. Vamos lá. Questão masculina, os homens. Em 2005, eles saltaram de 9,8 para 15,4. Olha as mulheres. As mulheres saltaram de 13 para 21,7%. Hoje em dia, as mulheres estão tendo um acesso maior ao nível superior do que antigamente. As mulheres estão estudando mais. Isso é um fato, tá? A questão da etnia. Os brancos, em 2005, eram 17,8%, tá? Em 2005. E saltaram para 26,5%, enquanto que os pretos ou pardos, em 2005, eram apenas 5,5%. E em 2015 foram para 12,8%, ou seja, houve uma melhoria. Porém, esta melhoria ainda temos muito o que fazer. Por exemplo, a questão da lei de cotas, acesso específico para pessoas de etnia preta ou parda, os negros, é de vital importância, porque a gente precisa corrigir as desigualdades. Segundo o IBGE mostra as cores da desigualdade, historicamente estabelecidas pelo racismo no quesito escravidão. Ou seja, o Brasil está hoje longe de se tornar uma democracia racial. Os brancos ainda são maioria nos maiores salários, no acesso ao ensino superior. Temos que melhorar muito o acesso e a valorização da cultura dos negros, a etnia preta ou parda, acesso à educação, né? A valorização da cultura dessa parcela da população brasileira. Veja bem, isso é uma herança ao longo de um período de colonização europeia, onde os negros eram escravos, eram inferiores, mas, gente, isso acabou, passou, acabou. Isso acabou lá com a Lei Áurea, século XIX. Né? E o Brasil foi um dos últimos países a acabar com a escravidão. Ou seja, isso daí é uma infelicidade da nossa história. Mais infelicidade ainda é verificarmos hoje em dia pessoas racistas que insistem a afirmarem que negros são inferiores, pelo amor de Deus. Não! Todos somos iguais perante a lei. Não é assim que afirma a nossa Constituição e é assim que deve ser. Só que, infelizmente, o poder econômico da maioria branca se sobressai na minoria negra. E aí o poder econômico impulsiona muito a inferiorização da etnia preta ou parda e aí também promove a inferiorização da cultura. A gente precisa fazer o movimento oposto. Abaixo o racismo. Ok? Bom, então a gente também verifica o chamado racismo institucional, onde, por exemplo, empresas praticam a questão da contratação de muito menos negros do que brancos. Né? Isso é um problema sério. Né? Ou então a gente verifica, já que o poder financeiro dos brancos, infelizmente, estatisticamente é maior, a gente vê a ascensão social de instituições de educação, por exemplo, receberem muito mais brancos do que negros. Isso é um racismo institucional. A gente tem que acabar com isso. E as cotas de negros
cotas que valorizam, que aumentam o acesso a negros, pretos e pardos ao ensino superior, veio para favorecer isso. Isso é importante, né? As atitudes individuais das pessoas também ajudam demais. E políticas de afirmação da valorização da cultura do negro no Brasil. Isto é de extrema importância. Bom, chegamos ao final de uma aula muito importante sobre população brasileira, sobre IDH, sobre a questão de racismo. Falamos muitas coisas importantes, tá? Guardem bem com carinho esta aula, que foi uma aula bastante detalhada, muita coisa aqui falada, cai em vestibular, é de extrema importância para o estudante. Então ficamos aqui, até a próxima aula, pessoal. Fiquem com Deus.